Olá, meu nome é Bianca Gomes, eu sou aluna de pós-graduação, nível mestrado, na Universidade de Ribeirão Preto, USP, e juntamente com a orientação do professor Dr. Francisco de Paula e Silva, eu vim falar um pouquinho sobre educação e saúde na primeira infância, mais especificamente sobre o flúor. Eu trouxe primeiro algumas curiosidades, como por exemplo que o flúor ele é um elemento químico do grupo dos halogênicos na tabela periódica. Esse flúor ele é caracteristicamente o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele tem alta capacidade de atrair os elétrons. Bom, devido a esse fator, ele é muito disponível na natureza, mas ele nunca está de forma isolada, somente ele. Ele está sempre relacionado a outros elementos químicos. Além dessa forma, ele pode ser produzido em laboratório para ser adicionado em produtos como pasta de dente, água de fluoretação da rede de abastecimentos das casas. Bom, então, se a gente parar para pensar como que esse elemento químico, o flúor, que é considerado tóxico, pode oferecer tantos benefícios para a nossa saúde. Como que ele pode contribuir para a saúde bucal? Então eu trouxe, através da ciência, um pouquinho sobre esse assunto para vocês. Em 1930, já havia a adição de uma pequena proporção, uma pequena quantidade de flúor na água da rede de abastecimento. Só que esse flúor, colocação de flúor na água, era feita ainda de forma indiscriminada, de certa forma. Em 1945, cientistas da Universidade de Michigan decidiram fazer um estudo para saber mais, mostrar um pouco mais desse flúor e comprovar então os seus benefícios. Eu trouxe também esse recorte deste estudo, que foi publicado em 1957, para vocês observarem que levou longos anos. Como que foi feito então esse estudo? Esses cientistas dessa universidade pegaram duas cidades para serem comparadas, uma com a outra. Essas duas cidades, elas eram parecidas entre si em questão ao seu tamanho, população e o nível socioeconômico dessa população. Essas duas cidades, Grand Rapids e Muskegon, então entrariam nesses estudos e Muskegon ficaria com a sua rede de abastecimento comum, ou seja, ela não receberia flúor na água. Já a outra cidade receberia o flúor nessa rede de abastecimento. Depois disso, esses mesmos cientistas iriam acompanhar as crianças das duas cidades, tanto a com flúor na rede de abastecimento, tanto a sem, para fazer exames anuais e acompanhar, então, ao longo do passar dos anos, o que acabou sendo feito por 11 anos. E chegaram em alguns resultados que eu trouxe para vocês ilustrados nesse gráfico. Através desses resultados, eles puderam perceber que as crianças da cidade que recebeu, então, o flúor nessa água da rede de abastecimento tiveram uma queda muito importante, clara, significativa nos números de dentes que foram cariados, nas restaurações e também nos dentes perdidos, quando comparados àquela que não tinha abastecimento com flúor. Então eles puderam perceber que realmente o flúor ele tem um efeito preventivo da cárie, ele diminui esses riscos da cárie, das lesões de cárie, se administrados em doses corretas. Se ele for administrado em doses muito elevadas, generalizadas, em excesso, é claro que ele pode causar alguns problemas, como por exemplo algumas manchas nos dentes, que nós chamamos, quando associada ao flúor, de fluorose dentária.
Então, após comprovado, né, esse benefício, a possibilidade do seu uso seguro, em 1974 foi instituída uma lei. Essa lei, de número 6050, torna então a partir daí que seja obrigatório a colocação dessas porções de flúor de forma segura na rede de abastecimento nacional de todo o Brasil. Eu trouxe aqui também um índice, e esse índice ele tem o nome de CPOD. Esse índice ele é usado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e serve para medir, né, através desses números, os dentes cariados, representados pela sigla C, dentes perdidos, representados pela sigla P, e dentes obturados, representados pela sigla O. Esses números eles têm uma variação que representam desde muito baixo, em torno de 0 até 1,1 aproximadamente, e de níveis muito altos também, como por exemplo quando esse número ultrapassa os 6,6 aproximadamente. Bom, mas por que esse índice ele é importante? Porque é através desses números que nós conseguimos perceber, por exemplo, quanto maior o valor, quanto maior esse número, pior é a condição sanitária do Brasil, ou seja, pior é as condições de saúde bucal do Brasil. E através então dessa numeração, desse resultado, nós conseguimos instituir ações ou programas de incentivo a essa saúde bucal para tentar diminuir esses números. Então, através deles também é possível medir a eficácia desses programas de incentivo, como é o caso do flúor. A primeira queda que a gente consegue observar é depois dessa instituição da lei de obrigatoriedade do uso de flúor na água. Além disso, a gente também consegue observar uma segunda queda significativa entre 1986 e 1996. Durante esse período de anos, teve uma ação muito importante também, que foi a colocação, a adição de flúor, além da água, na pasta, que a gente faz uso diário para escovação. Então, a gente conseguiu sair de uma condição ali de muito alto até para um moderado. Então, através desses números, nós conseguimos observar essa eficácia comprovada do flúor, do uso de flúor. A fluoretação da água hoje é considerada como um método muito eficaz. Além disso, também um método de baixo custo para essa prevenção de cárie dentária e melhor condição de saúde bucal. A gente tem que lembrar também que a colocação de flúor na água para essa promoção de saúde atinge o maior número de população, atingindo as demais variadas classes do país, levando em consideração o grande nível de desigualdade. Bom, então, depois de todos esses gráficos, estudos, números que eu pude trazer para vocês, fica muito claro que essas conquistas significam avanços para a saúde do Brasil, né? Só que essas conquistas, ao mesmo tempo, elas vêm sendo, de certa forma, ameaçadas, porque grandes desinformações têm sido levantadas em relação ao uso do flúor. Só que, na verdade, essas desinformações não apresentam nenhum embasamento científico. O que elas fazem, na verdade, é acabar confundindo a cabeça da população em relação ao uso desse flúor, e que pode trazer lá na frente alguns prejuízos. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço pela atenção, me disponibilizo para possíveis questionamentos que tenham ficado ainda em relação ao tema e estou aberta a qualquer pergunta. Muito obrigada.